Na aula de hoje a gente vai tentar compreender o que é história e para o que a história serve, qual a função da história e qual a função e fontes do historiador. Bom, quando eu entrei na faculdade, uma das principais perguntas que eu escutava é: por que você vai estudar história? Para que serve história? O que é história? Pô, história só fala do passado, história só fala das coisas velhas, história é história de gente que já morreu, não serve para nada. Bom, a gente vai ver que não é bem assim, que a história tem sua função e uma função social importante para a vida das pessoas. A história, por muito, ela serve como uma base para a gente ser e compreender quem nós somos e como nós vivemos em uma sociedade. Vamos ter um exemplo simples. Você como pessoa, você pensa da mesma forma que você pensava há 5, 10 anos atrás? E você acha que daqui a 5, 10 anos você vai pensar da mesma forma que você pensa hoje? Creio que não, as coisas mudam muito. É só você pensar. Desenhos que você assistia na sua infância, hoje em dia para você não faz tanto sentido. Mas outras coisas você passou a gostar a partir do tempo. Mas certas coisas na sua vida vão permanecendo. Tem certas coisas que permanecem. Então, na nossa vida é feita de mudanças e permanências. Isso é uma base da história e é algo extremamente importante. Então vamos começar a pensar o que é história e para que ela serve. A história vem de um conceito de orientação. Para diversos historiadores do passado, ela serviu como uma base orientativa. A gente olhava no passado para compreender nosso presente. A gente vai ver que esse conceito vai se alterando, principalmente a partir do século XIX, pois ocorre um período de aceleração do tempo, no qual as coisas e os fatos começam a ocorrer de forma mais rápida. Então a gente não consegue acompanhar a história da mesma forma que a gente acompanhava anteriormente. Um exemplo disso é tudo que você vê no seu Facebook, no Twitter, no Instagram, nessas redes sociais, você consegue ler, consegue acompanhar tudo? Infelizmente não. Então esse é um conceito de aceleração do tempo. A gente não consegue acompanhar tudo o que está ocorrendo de forma tão rápida. Então a história, ela tem como base principal estudar o homem no tempo, compreender o homem no tempo. Ou seja, a história vai estudar as ações humanas. Então, como que o historiador vai interpretar a história, vai estudar a história? Bom, ele vai estudar a história através das fontes, as fontes históricas. E aqui eu posso exemplificar alguma delas. Por exemplo, as fontes visuais. Fontes visuais podem ser obras arquitetônicas, ou podem ser também quadros ou pinturas, como as pinturas rupestres lá do período paleolítico, ou as pinturas, por exemplo, já do romantismo, do renascimento, da contemporaneidade, já com o modernismo. E cada período vai ter sua expressão, vai expressar aquela sociedade de uma forma distinta. Por exemplo, se você pegar uma pintura renascentista, ela vai ser totalmente diferente de uma pintura modernista ou de uma pintura cubista. Isso vai depender muito do espaço que ela é produzida e do local. Bom, também a gente pode estudar e compreender as fontes escritas, que podem ser documentos oficiais, obras literárias, como por exemplo o romantismo brasileiro, da virada do século XIX para o século XX, que vão representar aquela sociedade em transição e todo o contexto social daquele período. Obras literárias são extremamente importantes também para representar aquela sociedade e entender como que ela pensava, interpretava sua vida, sua vivência e sua história. Além disso, a gente também vai ter as fontes orais. Fontes orais a gente pode colocar a música, por exemplo, a música vai mudando a partir do tempo. A música que seus pais escutavam não é a mesma música basicamente que você escuta, ou que está na moda. A música que estava na moda da época dos seus avós são diferentes das músicas que estão na moda hoje em dia. E cada uma vai ter uma interpretação, vai representar o seu período. Isso também pode ser também uma fonte oral, são cantatas. Por exemplo, ocorre no período da Grécia, no período homérico. A gente chama de período homérico porque a principal fonte que a gente tem é a fonte oral da Ilíada e da Odisseia, que vão representar todo o pensamento que a gente vai ter daquele período. Um fato importante para a gente compreender esse período da história, compreender as fontes históricas, é que cada sociedade, cada período vai interpretar a história de sua forma distinta.
Cada cultura tem uma forma de interpretar a sua sociedade, o seu contexto social e como que ela é vivente. Um exemplo disso é: você interpreta e vê o mundo de forma diferente que sua avó viu, pois cada um cresceu em um período, num tempo teve uma educação distinta. Ou, da mesma forma que quem nasceu em outro local do país tem uma experiência de vida diferente da sua. Então a representatividade, a forma que ele interpreta e vê o mundo é diferente da sua forma. Nem todos veem e interpretam o mundo da mesma forma, pois isso vai depender do seu espaço de experiência e do horizonte de expectativa, como diria um autor chamado Kozelik. Então, para a gente compreender que cada sociedade interpreta o mundo e vê o mundo de uma forma distinta, a gente pode olhar como exemplo o calendário. Por exemplo, cada sociedade tem um calendário distinto a partir dos seus valores culturais, valores próprios. Um exemplo disso é o calendário chinês, que já vai seguir uma outra cronologia. O calendário judaico, que vai seguir a Torá com a criação do universo em 3761 a.C. Isso vai dar uma cronologia distinta da nossa, pois nós, aqui no Ocidente, a gente já vai seguir o calendário cristão, calendário a partir do nascimento de Cristo. Isso demonstra que cada sociedade tem uma interpretação, uma visão distinta uma da outra. Para a história, a gente já vai seguir um tempo histórico, uma cronologia histórica pelos feitos do homem no tempo. Bom, um exemplo disso, a gente pode ter que o calendário histórico, a datação histórica, a gente começa a ver mesmo a partir do surgimento da escrita, em 4000 a.C. Antes desse período, a gente vai chamar de pré-história. Posterior a isso, a gente vai seguir as marcações dos feitos humanos, como por exemplo, da mudança da antiguidade para a Idade Média. A gente vai seguir a queda de Roma. Para a gente pensar então da transição da Idade Média para agora a modernidade, a gente vai ter que pensar então nas grandes navegações, na queda de Constantinopla, que são grandes transições culturais, grandes transições de valores sociais, políticos que vão ocorrer naquele período. Outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, a Revolução Francesa, que vai ser um marco da mudança entre a modernidade e a contemporaneidade, pois a Revolução Francesa vai romper com movimentos políticos, com ideologias econômicas. Esses vão ser grandes exemplos de como que a sociedade pensa, como que os feitos humanos influenciam na nossa vida até os tempos atuais. Como, por exemplo, a Revolução Francesa. Ideais da Revolução Francesa perpetuam na nossa vida até hoje. Por exemplo, na nossa Constituição, valores iluministas criados lá na modernidade estão influenciando até hoje. São exemplos de coisas que vão se perpetuando a partir do tempo. Mas também a gente pode ter exemplos de rompimento. Ou seja, a história é extremamente importante para a gente compreender esse movimento, compreender quem nós somos. É só você pensar assim. Imagine se você não soubesse quem você é, da onde você veio, quem é você e por que você é assim. A história vai auxiliar você a compreender isso. Bom, e para finalizar, eu quero deixar duas frases para vocês pensarem. Que uma é do autor, que é o Boris Fausto, que vai falar: a história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela nossa sociedade. Uma outra frase é de um autor chamado Mark Bloch, um autor muito famoso que vai fazer um livro chamado Apologia e História, que é um livro de como se portar no historiador. O Mark Bloch foi um grande autor e eu vou deixar essa frase para vocês pensarem sobre elas. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Essa é uma frase que o Mark Bloch vai deixar em seu livro Apologia e História. Pensem, reflitam sobre isso e a gente se vê na próxima aula. Até mais!